Olá pessoal, estamos começando mais uma aula de Direito Civil, aqui pela LAC Concursos. Eu sou o professor Stanley Costa, seu professor de Direito Civil e Processo Civil. Na aula de hoje vamos continuar os estudos sobre a parte geral do Código Civil. Em aulas anteriores, tratamos o tema da personalidade, identificamos o que é personalidade, quando começa a personalidade à luz do Código Civil e das três teorias, natalista, concepcionista, teoria da personalidade condicional. Falamos também sobre capacidade, identificando a diferença entre capacidade e direito, que toda pessoa tem, artigo 1º do Código Civil, toda pessoa é capaz, e a capacidade de fato, que nem toda pessoa tem, pois está relacionada ao exercício dos seus próprios direitos de forma autônoma, o exercício independente de atos jurídicos. E nesse contexto da capacidade de fato, é que nós estudamos a chamada teoria da incapacidade. Teoria da incapacidade. Identificamos com fundamento no artigo 3º e no artigo 4º quem são os incapazes. Os absolutamente incapazes e os relativamente incapazes. De acordo com o artigo 3º, são absolutamente incapazes os menores de 16 anos. E ponto final, não existe outro critério definidor da incapacidade absoluta. E com base no artigo 4º, nós vimos que são relativamente incapazes os menores de 18, maiores de 16. São relativamente incapazes os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, aqueles que por causa permanente ou transitória não podem manifestar a vontade, e os pródigos. Artigo 4º do Código Civil, tudo de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que mudou significativamente essa tal teoria da incapacidade. Identificamos também que o absolutamente incapaz, ele pode celebrar negócios jurídicos. Entretanto, a incapacidade deve ser suprida, e isso é feito através da representação. Da mesma forma, o relativamente incapaz também pode celebrar negócios jurídicos, mas a incapacidade deve ser suprida. E, neste caso, o suprimento é a assistência. Se o absolutamente incapaz celebra negócios jurídicos sem representação, esses negócios serão considerados nulos. Artigo 166, melhor dizendo, do Código Civil. Se o relativamente incapaz celebrar negócio jurídico sem assistência, este negócio será anulável, artigo 171, também do Código Civil. Agora nós caminhamos, ainda falando sobre a capacidade de fato, sobre a capacidade de exercício. Mas o ponto principal do nosso encontro, desta aula, é o estudo da cessação. Cessação da incapacidade. Vimos quem são os absolutamente incapazes. Vimos quem são os relativamente incapazes. E no que toca aos relativamente incapazes, que dois são os critérios. Critério objetivo, que é o critério etário, menor de 18, maior de 16, relativamente incapaz. E os critérios subjetivos. Ébrio habitual, viciado em tóxico, aquele que por causa permanente ou transitória não pode manifestar vontade, e o pródigo. Pois bem, em que momento cessa essa tal incapacidade? É o objeto da nossa aula de hoje, e nós vamos tratar disso à luz do artigo 5º do Código Civil. Em que momento cessa a incapacidade? Meus caros, essa resposta é um tanto quanto simples.
a incapacidade ela cessa quando cessar a causa que lhe deu origem. A incapacidade cessa quando se extinguir a causa que lhe deu origem. Dessa forma, percebam, se o que está determinando a incapacidade é o critério etário, cessará a incapacidade tão logo o indivíduo complete 18 anos. Tão logo o indivíduo atinja a maioridade. Agora, se o que determina a incapacidade é algum dos critérios objetivos, ou melhor, critérios subjetivos, você bem sabe, com base no que nós trabalhamos última aula, que esses critérios subjetivos são aplicados por meio de decisão judicial. É necessária uma decisão judicial para que o indivíduo seja considerado relativamente incapaz com base em algum desses critérios subjetivos. Pois bem, se o que deu causa a essa incapacidade, se o que determinou essa incapacidade foi uma decisão judicial, então ela cessará quando outra decisão judicial for proferida, levantando a curatela. Percebam? A incapacidade ela será extinta. A incapacidade cessará quando cessar a causa que lhe deu origem. Se a questão é idade, cessa a incapacidade quando atingida a maioridade. Se a questão é algum dos critérios subjetivos, cessará a incapacidade quando outra decisão judicial for proferida que levante aquela curatela. Ok? Perfeito? Agora, você bem sabe, notadamente no que diz respeito à incapacidade em razão da idade, que muito embora cesse quando atingida a maioridade, é possível que o menor de 18 anos se torne plenamente capaz para os atos da vida civil através de um outro instituto chamado emancipação. É certo dizer que a incapacidade etária cessa quando o indivíduo completa 18 anos, quando ele atinge, pois, a maioridade. Mas é possível que o indivíduo menor de idade adquira plena capacidade para os atos da vida civil através de um instituto chamado emancipação. Isso você sabe, até por experiência social. Porque com certeza você já ouviu falar sobre emancipação, talvez conheça alguém que foi emancipado, talvez tenha sido emancipado. Portanto, tal instituto não é novidade para você. O que talvez seja novidade, só talvez, é o fato de que existem 3 espécies de emancipação. É isso mesmo. A emancipação faz cessar a incapacidade do menor de 18 anos. Existem 3 espécies de emancipação. Você sabe quais são? 3 espécies de emancipação. Emancipação voluntária, emancipação judicial e emancipação legal. 3 espécies de emancipação: emancipação voluntária, emancipação judicial e emancipação legal. Qual a diferença entre elas, professor? É isso que nós vamos
anotar a partir de agora, começando pela emancipação voluntária. Portanto, vamos para a lei. Artigo 5º do Código Civil nos traz a seguinte redação: a menoridade cessa aos 18 anos. A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Portanto, quando essa pessoa torna-se plenamente capaz. Plenamente capaz. Perfeito? Essa é a regra. Mas o parágrafo único nos diz, tipificando o instituto da emancipação, que cessará para os menores a incapacidade quando, pela concessão dos pais ou de um deles, na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial. Portanto, a emancipação voluntária é aquela prestada por ambos os pais, ou um deles, na falta do outro. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou do professor Stanley? Digo para vocês, sem medo de ser feliz, que o professor Stanley é um dos melhores professores de Direito e Processo Civil do Brasil. Ele é uma estrela em ascensão, com certeza, professor Stanley, aqui da Lá Concursos. Eu quero dizer para vocês o seguinte, nós aqui da Lá Concursos, nós temos o Stanley como nosso parceiro, nosso professor, nosso amigo da nossa casa aqui da Lá Concursos. E ele preparou um super curso de Direito Civil, né? Então o professor Stanley é o nosso professor aqui de Direito Civil e nós estamos montando uma isolada com todas as aulas de Direito Civil constantes no site para a galera. Quanto custa, professor? Você não vai nem acreditar. Olha só, 10 parcelas, tá? 10 parcelas de R$ 9,00, ou seja, R$ 90,00 você vai ter direito à isolada do professor Stanley aqui da Lá Concurso. Professor, o que tem nesse módulo, né? Nós temos a parte geral e nós temos também a parte específica, né? A parte geral das pessoas, dos bens ali, dos fatos jurídicos, né? É a parte geral do Código Civil, gravado por Stanley, e a parte especial, claro, não são todos os módulos, mas lá nós temos lá o direito das obrigações, nós temos das obrigações, temos contratos, parte geral, direito das coisas. E o professor Stanley tem uma agenda de gravação conosco aqui da Lá Concursos, semanalmente, durante 90 dias, olha só, papo reto com vocês, durante 90 dias você vai ter direito a todas as atualizações no site. E além disso, você pode assistir às aulas quantas vezes quiser e na hora que desejar. Eu, professor Luiz, eu sou até suspeito de falar desse profissional maravilhoso que é o professor Stanley, mas eu digo para vocês que quem estuda com Stanley fica fã do direito civil e do processo civil. Essa isolada é de direito civil. Nós estamos preparando a isolada do professor Stanley também de processo civil. Tá certo, meus amigos? Então, um forte abraço, eu espero vocês aqui na Lá Concursos. Fui, tchau. Clique lá.